paz do Senhor a todos. Nesta noite, mais uma vez estamos aqui com o nosso compromisso de levar o culto nos lares para as famílias, para todos aqueles que estão precisando de uma palavra da parte do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite e quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do versículos 1 ao 9, livro do Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 9. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui, nesta noite, dizendo para os irmãos que estamos felizes porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as ondas rujam, os montes se transportem para o meio dos mares. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Senhor meu Deus, nós te louvamos nesta noite, por estarmos aqui diante da tua presença mais uma vez, para ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha, meu Deus, nesta hora, Pai querido e santo, falar aos nossos corações, porque nós somos carentes de ouvir a tua voz. Fala através da tua palavra, Senhor, que teu Espírito Santo venha, Senhor, convencer os corações a crer no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, no Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai bondoso e Pai celeste, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra de esperança, baseado no livro do Gênesis, no capítulo 12, nos versículos 1 a 9, o qual nós mencionamos aqui e lemos na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus nos fala de um chamado que Deus faz a Abrão, e lhe faz promessas também. A Bíblia diz que Abrão, ele morava na terra de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, e ali Ur ficava às margens do rio Eufrates. E a Bíblia diz que Abrão estava ali no meio de seus parentes, na sua terra, e era uma terra de muitos deuses. O deus principal que se adorava ali em Ur era o deus da lua, o deus sol. Adorava os deuses pagãos, E Deus, depois que houve aquela grande necessidade de Deus purificar a terra, que veio o dilúvio, então Deus agora olha para a terra e vê que ainda os homens ainda estavam ali em desobediência. Então ele olha e vê Abrão, e ele faz uma chamada para Abrão. Ele faz promessas para Abrão na sua chamada. E algumas promessas que ele faz para Abrão era que Abrão iria possuir uma terra, longe da terra dos deuses, longe da sua parentela, longe dos seus amigos,
uma promessa em que Deus levaria ele para uma terra que ele ainda não conhecia, mas que Deus já havia preparado para ali naquela terra abençoar a vida de Abrão. Aquela terra se chamava Canaã, e essa terra Canaã era uma terra frutífera, era uma terra que diz a Bíblia que manava leite e mel, era uma terra que tudo se plantava ali, se colhia. Glória a Deus. Então, uma das promessas recebidas por Abrão era possuir aquela terra. Aquela terra foi uma herança dada pelo próprio Deus para Abrão. A outra coisa foi que Deus falou assim, que faria o nome de Abrão ser grande, ser conhecido, ser afamado em todas as nações, de todos aqueles países ali ao redor. A coisa que Deus promete é abençoar a vida de Abrão. Ele diz assim: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Glória a Deus. E a outra promessa que Deus faz é que Abrão, ele seria o pai de uma multidão, pai de multidões, porque o termo Abraão significa pai de multidões. Abrão, pai das alturas, irá ser grande, né? Mas Abraão, pai de multidões. Então foi essa promessa que Deus fez. E também Deus falou para Abrão que ele seria uma bênção. Nós vemos aqui, meus irmãos, que quando Deus faz a chamada, ele também faz algumas promessas. Ele diz que através da vida de Abraão, outras pessoas também teriam suas vidas abençoadas. Por que tudo isso? Porque Deus chamou Abraão. Abraão, ele foi obediente à chamada. Ele ouviu a voz de Deus. Ele não reclamou, nem titubeou, não argumentou. Ele também não questionou Deus. Ele sabia que aquele Deus que estava falando com ele era o único Deus verdadeiro. Quando Deus fala para ele: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus via no coração de Abraão uma fé tão grande que ele acreditaria na palavra do Senhor. E foi isso que Abraão creu, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. O Senhor fala que a palavra que ele lança, ela não volta vazia. E quando Deus fala, todas as coisas se cumprem. Então Deus falou para Abraão que ele seria uma bênção, aleluia. Mas Deus, quando ele chama e que ele faz promessa, ele também tem algumas exigências para aquele que é chamado, para aquele que é escolhido por Deus para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Primeira exigência de Deus para Abraão, que ele deveria sair da sua terra, sair do meio da idolatria, sair do meio do paganismo, sair do meio daquele povo que não temia a Deus. Para ser uma bênção, teria que sair daquele ambiente que não era propício para que ele viesse a ter uma comunhão, uma intimidade com Deus. Hoje Deus também está chamando pessoas a um encontro pessoal, para que sejam abençoados, para que seja uma bênção. Tem que sair de um contexto, tem que sair do meio do paganismo, tem que sair do meio da balbúrdia, tem que sair do meio da idolatria, para que Deus possa fazer uma bênção. Outra exigência, tinha que sair do meio da sua parentela. Com certeza, a parentela de Abraão não era uma boa influência para o patriarca, não era uma boa influência para que Abraão viesse a crescer na presença de Deus, não era uma boa influência para que Abraão viesse a obedecer a Deus. Então Deus exige: sai da tua terra, e depois de sai também da tua parentela. E a terceira exigência é de sai da casa do teu pai. Não é que Deus quer separar as famílias, mas porque quando Deus tem um chamado na vida de alguém, ele tira assim, ele escolhe do meio de uma família, escolhe do meio de um lar, do meio de uma tribo, do meio de um clã, e ele faz promessa, ele abençoa, ele exige, ele diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai. E a Bíblia diz no versículo 8 que outra exigência de Deus, no versículo 8, a parte B, que ele deveria ser
um servidor somente do Senhor. Abraão, ele foi criado numa terra onde serviam-se a muitos deuses, mas agora o Senhor chama para Abraão para servir o único Deus. Quem sabe Abraão cresceu vendo servir ao Deus Sol, ao Deus Lua e outras imagens, outros deuses pagãos ali, e talvez ele até fosse confuso com aquilo, porque aqueles deuses não respondiam, porque a Bíblia diz no Salmo 115 que os deuses das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, nem som algum sai das suas gargantas. Aleluia! Então Abraão, quem sabe, olhava para aqueles deuses, aquelas imagens, e não tinha resposta para os seus o questionamento, para os seus, quem sabe assim, para as suas coisas interiores, mas quando Deus fala, aleluia, Abraão ouve a voz do Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, e ele então obedece ao Senhor, e a Bíblia diz no versículo 8, a parte B, que Abraão, ele edifica um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus se revelou para Abraão ali de uma forma grandiosa, tanto é que Abraão chama de Deus de El Elyon, o Deus Altíssimo, que significa o Deus acima de todos os outros deuses. Abraão ali fala que Deus, o Deus é o El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus que é diferenciado, é todo poderoso, glória a Deus, e ele faz um altar ali ao Senhor. Deus exige que ele seja um servo do Senhor Todo-Poderoso. Outra exigência que Deus faz, no capítulo 17 de Gênesis, no versículo 1, é que Abraão possa ter o Senhor como seu escudo, quer dizer, aquele que ele deveria depositar toda a sua confiança. Escudo significa proteção. Abraão deveria confiar somente no Senhor, que o Senhor o guardaria por onde quer que ele andasse, porque Deus estava tirando Abraão de uma terra e conduzindo por mais de 1000 quilômetros. A jornada de Abraão de Ur dos Caldeus até Canaã levou mais de 1000 quilômetros ali, e ele foi rodeando os rios para não atravessar o deserto. Então Deus promete para Abraão, dizendo, olha Abraão, tu serves somente a mim, porque eu sou o teu protetor, eu que vou te guardar na tua jornada, eu que vou te guardar nas tuas caminhadas, eu que estou contigo como teu escudo. O que Deus está falando para nós, para quem serve a Deus, é que nós devemos confiar somente nele. Pode vir os dardos inflamados, pode vir os perigos da vida, pode vir as maldições que são lançadas, pode vir até muitas das vezes o homem violento se levantar, mas Deus diz assim que se nós colocarmos ele como escudo, aleluia, ele que nos guardar, vai nos proteger, vai nos livrar do mal. E esse ele exige de Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo, aleluia, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele fala aqui no versículo 1, no capítulo 17, outra coisa que ele fala para Abraão, Abraão, eu também sou o teu grandíssimo galardão. O escudo fala de confiança nos momentos de perigo, e ter como alvo, o galardão é ter como alvo não os bens materiais, mas sim o Senhor. Deus falou para Abraão, se você ter a minha pessoa como teu protetor, e o teu objetivo ser me buscar, o teu objetivo ser a minha vida, a minha pessoa, a pessoa do Deus Todo-Poderoso, aleluia, não vai te faltar nada. Jesus confirmou estas palavras, dizendo, mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A promessa de Abraão se estende para todos aqueles que confiam e que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo. A promessa de Abraão, ela se estende a todas as famílias da terra que um dia levantaram as suas mãos, creram na palavra de Deus, creram no nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus fala, olha para os lírios do campo, eles não fiam, não costuram, mas olha só, nem mesmo ali Salomão se vestiu como um deles. Olha para os passarinhos que voam, sobrevoam, cantam ali
eles não plantam também, eles não são agricultores, mas o Senhor, Ele provê o alimento para os passarinhos. Olha essa situação, Jesus dizia assim, então não andeis solícitos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer, quanto a vez de vestir, porque vosso Pai Celestial, o Deus de Abraão, o Deus que conhece a tua necessidade, quem sabe nestes últimos dias, dias de perdas materiais, dias de perda de emprego, dias de perdas financeiras, Deus fala contigo nesta noite, confia no Senhor somente, busca o Senhor, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de buscar a presença santa dEle, é tempo de dizer, ó Senhor, me guarda, me protege, é tempo de dizer, Senhor, Tu és o meu grandíssimo galardão, o meu prêmio é o Senhor, a minha busca é o Senhor, o meu objetivo é o Senhor, é buscar o reino do Senhor, é buscar o reino dos céus em oração, é tempo de nós adorarmos, é tempo de nós louvarmos, é tempo de nós lermos a palavra. Deus tem nos dado esse tempo para a igreja, para meditar, para fazer culto doméstico, para orar, para jejuar, para consagrar a vida ao Senhor, porque quando nós fazemos isso, o Senhor cuida do resto, o Senhor cuida das demais coisas, as demais coisas vão sendo acrescentadas. A palavra de Deus diz no Salmo 37, eu nunca vi um justo desamparado, diz o profeta Davi ali no Salmo 37, o salmista Davi, quando ele diz assim, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quando nós estivermos passando nas provas, quando nós estivermos passando na luta, quando nós estivermos passando nas dificuldades, seja na saúde, nas finanças, na vida espiritual, nós devemos lembrar do nosso Deus, nós devemos buscar o nosso Deus. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, eu vi ainda há pouco, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, Deus promete, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem bênçãos espirituais, perdoar pecados, e tem bênçãos materiais, sarar a terra. E ele dá complemento, e agora estarão atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus promete, meus amados irmãos, ser o nosso escudo, ser a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, é o que diz o Salmo 46, verso 1. Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Portanto, tome uma posição diante do Senhor. Ele quer abençoar a tua vida, quer te tirar do meio de uma situação, quem sabe que está te embaraçando. Sai dessa situação, anda na presença do Senhor, glória a Deus. Ainda no verso 1 do capítulo 17, o Senhor fala para Abraão, dizendo assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava dizendo assim, sem a minha presença, Abraão, você não vai a lugar nenhum. Sem a minha presença, Abraão, você não é aperfeiçoado. Sem a minha presença, você não consegue alcançar as coisas que eu tenho para a tua vida, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Nabucodonosor, um rei ímpio lá da Babilônia, ele reconheceu que o Deus Altíssimo é quem tem o domínio sobre o reino dos homens. Ele dá a quem quer. O apóstolo Tiago diz assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então é tempo de se achegar, quer que a promessa se cumpra, aquilo que Deus falou para a tua vida, quer que se cumpra, então se aproxima de Deus, creia que o Deus que falou, ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele falou, ele não deixa a sua palavra voltar vazia. Anda na minha presença. A primeira coisa que Deus fala para Abraão, anda na minha presença,
que você andar na minha presença, você vai andar bem, mas não anda no conselho de ímpio, diz o Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, olha só o que diz o Salmo 1, antes o seu prazer, o seu gozo, a sua alegria é andar na lei do Senhor e na sua lei, nas suas determinações, na sua palavra, meditar de dia e de noite, porque assim fará prosperar o seu caminho. Quando Deus disse para Josué, chamou Josué também, Josué, medita nesta lei de dia e de noite, porque tu farás prosperar o teu caminho. Que Deus está falando para Josué, Josué, procura me conhecer melhor quem eu sou, porque eu sou o Deus que abençoa aqueles que me buscam, eu sou o Deus que ajudo, eu sou o Deus que sustento, eu sou o Deus que curo, eu sou o Deus que guardo, eu sou o Deus que abre os caminhos, abre as portas, abre os tesouros da escuridade, dou para aqueles que me buscam, que me têm como alvo na sua vida. Deus quer fazer alguma coisa pela tua vida, mas não te deixe embaraçar, porque o Senhor fala nesta noite, anda na minha presença. A segunda coisa é de ser perfeito. Nós não somos perfeitos, mas se nós andarmos segundo na presença do Senhor, se nós andarmos segundo a sua palavra, se nós andarmos segundo a sua lei, nós vamos sendo aperfeiçoados no caminho. Quantas pessoas saíram do caminho, quantas pessoas desanimaram na jornada, quantas pessoas desistiram porque as provações vieram, porque as lutas vieram e não conseguiram alcançar aquilo que Deus tinha planejado para as suas vidas. Mas Deus fala contigo nesta noite, é tempo de levantar novamente desta situação, retoma a tua caminhada, volta para a jornada que Deus te prometeu abençoar, não fique parado à beira do caminho, não fique nessa situação aí de, quem sabe, de autocomiseração, uma situação ali de choro, de murmuração. Não, te levanta nesta noite, porque Deus está falando contigo, tem coisas grandes ainda para fazer pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Quem sabe você ouviu palavras desanimadoras que tiraram o teu ânimo, tiraram a tua fé, tiraram a tua perseverança em orar, tiraram até o teu ânimo de buscar ao Senhor. Mas nesta noite Deus fala contigo, te levanta, anda na minha presença, não dê ouvido às palavras que vêm contrárias à tua fé, anda na minha presença e ser perfeito. Outra exigência de Deus era que Abraão perseverasse na fé. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Abraão teria que perseverar, teria que andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus é andar por fé e não por vista. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 18, que Abraão ele creu em esperança contra a esperança, porque quando nós lemos aqui que Abraão, ele foi chamado quando ele tinha 75 anos de idade, mas a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão somente com 99 anos de idade. Foi quando diz aqui Romanos capítulo 4, versículo 18, que ele creu em esperança contra esperança. É o que Deus fala, é que tem que crer. A segunda coisa é que Abraão não deveria enfraquecer na fé, ele deveria alimentar a sua fé, não alimentar com coisas desta vida, não alimentar com adivinhações, não alimentar com coisas que o homem fala, mas alimentar a sua fé na palavra do Senhor, porque foi Deus que te escolheu, foi Deus quem te chamou, foi o próprio Deus quem te fez promessa. Então não enfraqueça a sua fé, creia que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir no tempo dele. Abraão já estava com 99 anos, a Bíblia diz que o ventre de Sara já estava amortecido, ela não tinha mais óvulos para gerar criança, nem Abraão também já era velho, não tinha mais ali, a situação dele era difícil, era impossível, mas Deus falou para o próprio Abraão, porventura existe alguma coisa impossível para Deus, alguma coisa difícil para Deus? E Abraão deveria então
se firmar naquela promessa. Deus está falando contigo, te firma na palavra do Senhor, aleluia, te firma naquilo que Deus falou contigo, aleluia, essa situação é apenas momentânea. Abraão, diz a Bíblia também, que ele não deveria olhar para a sua fraqueza física, aleluia, e não duvidar da promessa, e a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 20, que ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Cada dia que passava, Abraão dava glória a Deus. Vinham os cananeus lutar, Abraão dava glória a Deus. Os pastores de Ló lutaram contra os pastores de Abraão, Abraão dava glória a Deus. Ló foi levado cativo, Abraão foi lá para a guerra e Abraão dava glória a Deus, mas a promessa ainda não tinha chegado ali para Abraão. 90, 75, 76 anos, 77, 78, 80 anos, 81 anos, foi se passando os anos, Abraão não enfraqueceu na fé, ele foi sendo fortalecido a cada dia, sabe como? Dando glória a Deus. Ele dizia assim, mas Deus falou, glória a Deus, Deus prometeu, glória a Deus, eu creio, glória a Deus. Ele não duvidou, não tenho dúvida, foi o Deus que falou comigo, e ele dava glória a Deus, ele foi sendo fortalecido, 99 anos, aí Deus aparece novamente para Abraão, diz, Abraão, anda na minha presença. Olha só, mas Abraão já estava andando na presença de Deus há muitos anos, e ser perfeito. Abraão, que você tenha eu como escudo e como seu grandíssimo galardão. E Abraão ali se dobrou diante do Senhor. O capítulo 17 diz que Abraão, ele recebe uma palavra de Deus dizendo assim, porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Versículo 13, então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele dizendo, quanto a mim, eis o meu concerto é contigo, aleluia, tu serás o pai de uma multidão de nações. O que era isso que Abraão queria? Ele queria um filho, porque já estava velho, e a Bíblia diz então, que Abraão, ele consegue ali alcançar um objetivo pela sua fé, e nasce então Isaque, e se cumpre a promessa daquele que é chamado. Anda na presença de Deus nesta noite. A palavra do Senhor é esta para a minha vida e para a tua vida. Nós temos promessa de Deus aqui nesta terra, e nós temos promessa de Deus na Nova Canaã, mas nós temos que andar na presença de Deus. O Senhor fala contigo nesta noite. Não duvida daquilo que Deus fala, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz a palavra de Deus através de Samuel. Porventura falou Deus e não cumprirá a sua palavra? O Senhor Deus, ele cumpre as suas palavras, ele cumpre a sua promessa. Te levanta deste momento, desta situação, desta angústia, deste medo, deste pavor. Sai desta situação, te levanta e começa a caminhar novamente pela fé. Aleluia, a fé é o firme fundamento, é a base das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. É fé, não é por vista, é por fé que Deus fala contigo nesta noite. Fica de pé neste momento que eu quero fazer uma oração pela tua vida, para que você se levante novamente desta situação de incredulidade, de medo. Talvez você esteja com medo de alguma coisa, da situação futura, do teu futuro, da tua profissão. O que será de mim? O que será da minha casa? O que será da minha família? O que será do meu trabalho? Onde será que Deus vai abrir esta porta? Pois eu estou te falando aqui uma palavra da parte do Senhor, nosso Deus. Ele é justo, fiel. Ele é quem guarda, Ele é quem protege, é quem abre porta, é quem providencia, mas tem que andar na presença dEle. Tem que se aperfeiçoado na presença dEle, tem que cumprir as exigências dEle. Sai do meio desta situação e vem para o Senhor nesta noite. Vamos orar ao Senhor neste momento, para que o Senhor venha conceder que o teu coração se abra para a palavra dEle. Esta palavra, ela é fiel e verdadeira. Bondoso e eterno Deus, nós te louvamos nesta noite, agradecemos, ó Pai, por este momento que estamos aqui recebendo a tua palavra, Senhor. Eu recebo, Pai, na minha vida, eu recebo, Senhor, meu Deus, na minha casa,
para minha descendência, para minha família, meu Pai. E eu sei que o Senhor nos escolheu, assim como escolheu este irmão, esta irmã, esta pessoa que está nos ouvindo, para uma grande obra, para uma grande missão nesta terra, para uma grande, Senhor, vitória para a sua família, para a sua casa. Então eu oro neste momento, meu Deus, pelos teus filhos, pelas tuas filhas, que as portas que estão fechadas se abram em nome do Senhor Jesus Cristo. Que aqueles que estão, Senhor, com o coração endurecido pela incredulidade, que se abram para a fé que teve Abraão, Pai, e que recebeu, ó Deus, a promessa da parte do Senhor. Que todas as cadeias sejam quebradas, ó Deus, as muralhas caiam por terra, que todo embaraço saia do caminho de teus filhos, que toda obra do mal, Senhor, seja neutralizada agora, em o nome de Jesus Cristo, e que a vitória venha sobre esta casa, sobre esta pessoa, meu Deus, que está desesperada com a situação da saúde, com a situação financeira, com o relacionamento familiar. Eu quero aqui rogar ao Senhor, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor entre agora nesta situação, ó Deus, vai dissipando todo o mal, vai lançando por terra, meu Deus, toda a obra do inferno, Senhor da glória, vai entrando nesta casa, abrindo portas, abrindo as janelas dos céus. Meu Deus, se este servo, esta serva, não está conseguindo nem, Senhor, contribuir com aquilo que o Senhor, meu Deus, ordena na tua palavra, mas que o Senhor nesta noite venha, meu Pai, com as tuas mãos poderosas, assim, Senhor amado e santo, abençoando esta família, abençoando este lar, abençoando o meu lar, a minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha descendência, minha nora, minha neta, meu Pai, porque eu creio, meu Deus, que o Senhor me chamou, Pai, me escolheu nesta terra, Senhor, meu Deus, para andar na tua presença, e assim, Senhor, faço esta oração pelos teus filhos também, que nesta noite fazem um compromisso com o Senhor, de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de fazer um altar para o Senhor, meu Deus, um altar de adoração, um altar de oração, um altar, meu Deus, de consagração ao Senhor, um altar de leitura da palavra, meu Pai, estes que estão, Senhor, ouvindo esta palavra e que fizeram um propósito de voltar a caminhar, Senhor, ajuda eles a se levantarem, meu Deus, deste desânimo, desta fraqueza espiritual, meu Deus e meu Pai, ressuscita os mortos espirituais nessa noite, pela fé, Senhor, eu vejo o Senhor trabalhando no meio deste lar, no meio desta família, para dar vitória para este povo. Pai bendito, é a minha oração, eu abençoo estas vidas, em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão e receba a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua casa, com toda a tua família, desde agora e para todo sempre, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.